E aí, pessoal, e tem decisão logo mais na Arena. Sim, é jogo decisivo do Grêmio contra o Bragantino. Vamos falar da escalação, dos desfalques de última hora, do que pretende Mano Menezes, como o Grêmio pode ganhar de um dos líderes pela pontuação atualmente no Campeonato Brasileiro, que vem a Porto Alegre também com jogadores bem conhecidos. É hora de Grêmio e Bragantino por aqui. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube, papo de gremista para gremista. É claro, dia de jogo é dia de ativo, ativo ultra, é dia de ativo gladiador, tá aqui ele. E é dia de ativo condro. Esse aqui salvou as minhas dores articulares, um produto totalmente natural. Esse aqui é o que eu tomo todo dia para sempre ter energia para trabalhar. E esse aqui é o da hora H. Aquela hora, veterano, tá meio cansado, vai nele. Ativo Ultra, tá aqui o kit. Entre agora na descrição e compre o seu. Lembrando, totalmente natural, produto natural e sem contraindicação. Gente, nada mais importante nesse momento do que prancheta. Grêmio e Bragantino, 18 horas e 30 minutos na Arena. Expectativa, 20 mil torcedores. Não tá chovendo em Porto Alegre. Não tá chovendo. Ontem foi um dia horroroso. Claro que todo mundo ficou, pô, será que vai continuar assim? De manhã já começou melhor, não tá quente. Tá perfeito para ir no jogo. Torcedor do Grêmio, entenda a necessidade do Grêmio fazer um bom resultado hoje. Entenda isso. Nós vamos começar, por exemplo, eu vou para a Arena por volta de 2 da tarde. Estou gravando esse vídeo perto do meio-dia, porque eu estava esperando alguma novidade com relação ao time conseguir essa novidade, por isso estou fazendo o vídeo um pouquinho mais tarde do que normalmente eu faço em dia de jogo. E é importante a participação do torcedor, é muito importante. O Grêmio precisa de um bom resultado para ficar numa zona mais tranquila na tabela, para poder ir a São Paulo no final de semana, para poder jogar também com o Godoy Cruz no meio de semana para classificar na Sul-Americana. Então é muito importante essa participação do torcedor hoje. Eu espero ali 30, 35 mil, mas não 20. Não 20. O Grêmio tem muitos retornos, o Bright White está à disposição, o João Pedro está à disposição, o Marlon está à disposição, o Dodi está à disposição e o Amuso também. O Grêmio perdeu o Cuejar, que vai fazer falta, lesionou. Isso é um problema nesse momento, mas com essa falta, ainda não tem o Pavon, ainda não tem o Aravena. O Grêmio vai jogar da seguinte maneira, tá? Volpe, Serrote na lateral, Gemerson, Wagner, Leonardo e Marlon. Aí o time inicialmente tem Camilo, Dodi e Cristaldo. Por que eu falo inicialmente? Porque não está descartada a ideia de botar o Lucas Esteves, na verdade o Lucas Esteves de lateral, e o Marlon um pouquinho à frente aqui, para fazer também uma linha de volantes. O Alisson vai jogar pela direita, o Kiki Oliveira aqui pela esquerda. O Grêmio teria 2 linhas de 4, com o Kiki mais solto, jogando 2 laterais aqui e não jogando o Camilo. E o Cristaldo sendo uma espécie de um ponta de lança aqui. Poderia acontecer isso, mas o time que está se divulgando, Dodi, Camilo, Cristaldo, lá na frente o Alisson, o Kiki Oliveira e o Bright White. Eu tenho uma dúvida, na verdade um palpite, que tem chance de jogar o Marlon numa segunda linha com o Lucas Esteves sendo lateral esquerdo e não jogando o Camilo. Aí o Alisson baixa um pouco, Kiki baixa, Cristaldo baixa, o Grêmio joga assim. Ou também poderia tu jogar sem o Cristaldo, com o Lucas Esteves, mas eu não acredito muito, tá? Então vamos ficar com o que a imprensa está falando como time base. Camilo, Dodi, Cristaldo, Kiki, lá na frente o Alisson e o Bright White. Essa é a equipe. Basicamente, essa é a equipe. O adversário do técnico Fernando Seabra tem muitos jogadores conhecidos e joga também no 4-2-3-1.
O goleiro é o Cleiton, Andrés Hurtado, vocês conhecem bem, Pedro Henrique, Guzmán e o Juninho Capixaba, que joga bem avançado aqui. Aí o meio-campo tem 2 volantes, o Eric Ramírez, que está muito bem no campeonato, e o Gabriel. Entre eles, um jogador conhecido também, que é o John. Lá na direita, o Lucas Barbosa, ex-Juventude. O Vinicinho fez gol no Grêmio ano passado e o Sacha. 4-2-3-1 típico de um time que tem jogadores de boa qualidade, jovens e que vem fazer um enfrentamento muito complicado contra o Grêmio aqui. E esse é o ponto. O Bragantino, nesse momento, ele divide liderança do campeonato. Ele divide liderança. E isso faz com que a gente respeite o adversário. E também dê corpo para a atuação do Grêmio. O Palmeiras e o Bragantino têm o mesmo número. O Bragantino tem 5 vitórias. O mesmo número de vitórias do Bragantino. Tem mais vitórias que o Flamengo, que o Cruzeiro, que o Fluminense. É isso. Então, dentro desse quadro, é um adversário também para medir o que o Grêmio está evoluindo. Assusta um pouco essa escalação do meio-campo do Grêmio, né? Porque, Camilo, Dodi, Cristaldo é frágil para o tamanho do Grêmio, né? É muito frágil. O Grêmio não tem o Edenilson lesionado. O Grêmio não tem jogadores, por exemplo, como o próprio Vijaçante, que já está há um tempo fora. Então, nós temos dificuldades da ordem de composição, fora a fragilidade do grupo. Então, tanto é que as pessoas dão o Grêmio, a KTO coloca o Grêmio como favorito, mas com pouca margem, a odd da KTO, né? Então, para se ter uma ideia do tamanho da dificuldade do Grêmio, do tamanho do conflito. Nós estamos diante de um jogo duríssimo. Duríssimo, e é preciso ter essa consciência. É preciso ter essa consciência. E por isso é que eu peço desde o início ali a participação total do torcedor. Porque é um jogo para tu avançar, para ter uma ideia, por exemplo, e esse para mim é o ponto principal desse jogo de hoje. Estou abrindo aqui, o Grêmio nesse momento, ele é o 13º com 8 pontos. Se ele vence, ele vai ficar atrás do Ceará, que tem 11. Vai para 8º. Mas a questão toda é que já vai ficar a 4 da zona de rebaixamento. Hoje está a 1 da zona de rebaixamento. E esse é o ponto. Porque se o Grêmio não ganha hoje, o jogo contra o São Paulo já vai ser de novo para ver se vai ficar na zona, se não vai. É por isso que tem que fazer resultado. Faria a 2ª vitória em casa seguida, o que seria muito importante. O Mano sabe disso. Eles têm uma ideia de levar o Grêmio até a parada para depois, com reforços, melhorar essa expectativa. Mas tem que pontuar agora. E em cima dessa pontuação é que eu acredito muito que a gente possa fazer uma grande vitória. 16 horas começamos lá a jornada na RBS. Vamos até às 10 horas da noite. E eu conto, obviamente, com toda a participação de vocês lá, tanto na Rádio Gaúcha como também em GZH. Tamo junto? Hoje é dia de decisão para o Grêmio. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube.